E aí, galerinha do mal, tudo bem com vocês? Vamos então prosseguir com a nossa aula. Hoje temos uma participação especial no vídeo, que é da minha gatinha que está ali dormindo na cama, mas eu não iria acordá-la. Mas vamos para a nossa aula. Para isso, peguem o livro de vocês na página 49. Mudanças na região. Gente, o café gerou muito desenvolvimento para a região sudeste. Trouxe para ela diversas mudanças, como a construção de ferrovias que ligava as áreas produtoras do café aos portos do Rio de Janeiro e também de Santos, em São Paulo. E desses portos, o café seguia para a Europa e para os Estados Unidos, seus principais pontos de exportação. Além disso, favorecia também as atividades econômicas internas e também o surgimento de diversas cidades, mas a região também passava por um carecimento de mão de obra. Por quê? Em 1850, através da Lei Eusébio de Queiroz, foi abolido o tráfico de pessoas escravizadas vindas de outros continentes. Então, iniciou um processo de estímulo à vinda de imigrantes, europeus e asiáticos principalmente, para o Brasil, para substituir a mão de obra escravizada, que vinha diminuindo a partir daquela segunda metade do século XIX, principalmente devido aos movimentos pró-abolição que estavam cada vez mais fortes. Formou-se então no Brasil uma grande classe de trabalhadores, aumentando dessa forma o mercado consumidor e assim também o desenvolvimento econômico do país. Externamente, na Europa, por exemplo, diversos conflitos internos entre aqueles países que iriam culminar na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, vai fazer com que muitas pessoas saiam de seus países procurando regiões mais pacíficas, regiões onde seriam melhores para reconstruírem suas vidas. Mas a industrialização e a urbanização no Brasil vai se intensificar no século XX, principalmente a partir da década de 1930. Em 1929, vai ocorrer uma grande queda na Bolsa de Nova York. Vai gerar uma crise mundial muito grande. E dessa forma vai cair também os preços do café brasileiros, que vai perder os seus compradores. Isso vai ocasionar grandes perdas também para os cafeicultores brasileiros e também, consequentemente, para o governo. Então, com o apoio do governo, juntamente com o capital acumulado desses cafeicultores, vão surgir as primeiras indústrias. Até a década de 30, essas indústrias eram incipientes, ou seja, não eram suficientes para atender ao mercado interno. Mas entre as décadas de 30 e 40 e a década de 50, com os governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, a industrialização vai ganhar grandes impulsos. Entretanto, vai estar concentrada na região do Sudeste, com destaque para a capital de São Paulo. Isso vai gerar uma grande atração de imigrantes para aquela região, seja de outros países, seja do espaço rural da região Sudeste, ou também de outras regiões do Brasil, como é o caso do Nordeste. Para se ter uma noção, na década de 70, dos 10 milhões de imigrantes que chegaram ao Brasil se destinaram a São Paulo e Rio de Janeiro. E para a implementação dessa industrialização, também era necessária a implementação de diversos recursos, como de energia elétrica, matéria-prima e uma via de circulação para os produtos que ali seriam produzidos. Foram então construídas indústrias de base, ferrovias, rodovias, hidrelétricas, portos e aeroportos. E juntamente com essa industrialização foi acompanhada também o crescimento das cidades. No século XX, inúmeras cidades e regiões metropolitanas irão surgir no Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, teremos uma aglomeração na Baía da Guanabara, onde passou a concentrar 80% da população estadual. Na faixa litorânea, teremos grandes cidades como Cabo Frio, Angra dos Reis e Paraty. Na região serrana, teremos Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. E no norte, teremos a cidade de Campos. Já em São Paulo, além da sua capital, teremos diversos outros centros urbanos, como Santos, Cubatão, São José dos Campos, Sorocaba, Americana, Piracicaba, Jundiaí, Rio Claro e Araras. No Espírito Santo também teremos surgimento de grandes cidades, como Vitória, Vila Velha, Marataízes, Guarapari, Nova Venécia, Colatina
e Cachoeiro do Itapemirim. E em Minas Gerais, além da capital Belo Horizonte, também teremos outras cidades grandes como Betim, Contagem, Ouro Preto, Congonhas, Tiradentes e Mariana. Sem falar também do Triângulo Mineiro, composto pelas cidades de Uberaba e Uberlândia, que deve ser a terra dos Ubers. A região sudeste hoje tem um elevado número de habitantes. Sua densidade demográfica é de 87 habitantes por quilômetro quadrado. Está acima da densidade demográfica brasileira, que tem 22,43 habitantes por quilômetro quadrado. 92,95% da população do Sudeste encontram-se em zona urbana, ou seja, em cidades. Mais da metade da produção industrial brasileira concentra-se na região Sudeste. É onde se encontra o maior e mais diversificado parque industrial do Brasil. Assim também como o setor agropecuário também se desenvolve bastante na região, seja agricultura familiar ou agronegócio. Além disso, o turismo também se destaca naquela região. Minas Gerais tem cidades históricas importantes, como já falei, de Mariana e Ouro Preto. No Rio de Janeiro, além da história também, tem praias muito belas. E São Paulo tem diversas atrações culturais, pois é onde se encontra o mais importante centro industrial, comercial, financeiro e cultural do Brasil. Entendido, gente? Então, como atividade, vocês irão fazer do livro didático as questões da página 58, a partir da questão 6, até a 61. E do livro suplementar, vocês irão fazer as questões de 8 a 11, referente ao capítulo 8. Belezinha? Até a próxima. Se cuidem, bons estudos e fui!